Oi. Eu estava vendo agora há pouco televisão, Globo News, e estavam falando sobre a COP30. Aliás, assim, o mundo acabou, né? Eles só falam sobre a COP30. E graças a Deus já estamos entrando na segunda semana, hoje é segunda-feira, e há de acabar. Porque, bom, quero falar que se tu tem alguma esperança sobre o clima, esse vídeo não é para ti. Tá? Eu sou uma pessoa que sempre me preocupei mesmo sobre isso. Eu me lembro de estar no pátio dos fundos da casa dos meus avós paternos e eu me lembro dos adultos estarem conversando sobre a crise do petróleo em 1973 e eu era uma criança. E aquilo ali levantou minhas antenas de que a coisa estava estranha e que dali ia se desenrolar uma coisa muito mais estranha e que eu fui crescendo e fui vendo que o perigo era real e cada vez maior e hoje estamos aqui, né? E eu, assim, não suporto mais darem as notícias que dão sobre o tempo, sobre o clima, sobre tudo isso que está acontecendo no mundo há muito mais tempo do que estão noticiando. Isso deveria ter começado muito antes. E por isso que me dá essa aversão a só agora, nos últimos anos, isso ter vindo à baila. Então me irrita muito. Né? Faz provavelmente 40 anos que o filme Uma Verdade Inconveniente ganhou o Oscar, ganhou, se não me engano, o Cannes também. Então esse é um papo muito antigo. Né? É uma história que vem se arrastando, que todo mundo botava debaixo do tapete, porque era uma coisa que absolutamente não ia acabar bem, já que nada era feito e pouquíssima coisa é feita. Eu vi agora uma especialista dessas que estão na COP, era uma brasileira, dizendo que a gente tinha que ficar muito satisfeito porque ainda existe a possibilidade de não se ultrapassar 1,5 graus. Ela disse que se faz quase nada sobre isso, mas que ao mesmo tempo se faz muita coisa, porque se não se fizesse nada, a temperatura já poderia ter subido 2,5 graus, 3 graus. E é meio estranho, né, esse pensamento. Esse pensamento é meio estranho, tipo, o gato subiu no telhado e ninguém vai ali segurar o gato. Então, o gato caiu do telhado, mas ele não morreu, ele só se espatifou todo. Vamos levar o gato para a UTI. E a UTI a gente não sabe nunca, né, o que vai dar, se vai sair com vida ou não. Na minha opinião, não se vai sair com vida. Quem ganha é o planeta, porque o planeta não merece a raça humana. Né? Todos os animais que vivem no planeta, toda a vida que vive no planeta e prescinde de nós, graças a Deus, ela não nos merece. De fato, a gente é um câncer aqui. Né? Eu acho que todas as tribos e comunidades originárias não fazem parte disso que eu falei. Né? Aparentemente, pelo menos o que se tem notícia é que a maioria viveu em paz, ou viveu inserida na natureza, sem agredir da maneira que a gente agrediu com o progresso. Se o progresso era evitável ou não, é outra discussão. Eu tenho certeza que não era inevitável. O processo precisava acontecer e precisa acontecer. O problema é que, com o que se sabe hoje, com o progresso que já se tem, se sabe que as coisas podem ser diferentes e que a gente poderia ter
basicamente poluído menos. E essa eu acho que é uma palavra que está faltando no vocabulário da mídia e de todo mundo que trabalha com o clima, a poluição. Porque se fala muito sobre o aquecimento global, sobre as mudanças climáticas, sobre os extremos do clima, mas por que isso está acontecendo? Porque lá atrás, nos anos 60, nos anos 70, o problema era a poluição. E parece que a poluição sumiu. Parece que a gente não emite mais fumaça, parece que a gente não... E o problema continua sendo a poluição. É a poluição do ar, do mar, dos oceanos. A poluição está aí. E parece assim, eu não sei, a impressão que eu tenho é que saiu da moda a palavra poluição. E ela foi substituída por outras coisas. Mas a gente polui muito. Né? A gente polui e vem poluindo esse planeta há muito tempo. E poluindo de uma maneira... Não existe essa palavra, né? Existe a palavra desumana, mas não existe uma palavra que seja desnaturizada. Não sei, de uma maneira que não respeita a vida existente e que já existia muito bem sem a gente. Então, eu não sei se é hora, entende, de tanto barulho. Eu acho que seria hora demais de fazer coisas do que ficar falando sobre isso, fazerem 300 metas e conseguirem cumprir 3 por ano. Então, esse é um assunto que não me faz bem falar, mas como eu estava vendo, e eu estou tentando evitar ver essas coisas sobre a COP30, mas eu estava vendo e resolvi que talvez algumas pessoas compartilhassem essa raiva, eu acho, que eu sinto de tudo estar acontecendo só nesses últimos anos, só agora, e uma coisa que devia ser permanente, né? Uma coisa que eu acho que desde que se começou a poluir, desde que se começou a estragar a natureza, o ser humano tinha a obrigação de ser responsável e de fazer alguma coisa sobre isso. E eu acho que agora realmente é tarde, já que os 2 principais atores, né, dessa bagunça toda que é a China e os Estados Unidos realmente nem compareceram à COP, são negacionistas do clima. Agora a China um pouco menos negacionista, mas agora um pouco menos negacionista, convenhamos, né? São os países que mais poluem, que mais emitem todos os tipos de gases prejudiciais e não estão nem aí para nada, né? Então eu acho realmente difícil, eu sinto muito, mas é o que eu acho, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.